Daí eu vou apresentar aqui para vocês como é que a bioquímica entende é, essas macromoléculas, né? E vimos lá em princípios da nutrição, né, que as proteínas, os carboidratos e os lipídios, eles são classificados, né, como macronutrientes, né? Então são macromoléculas. E as proteínas, do ponto de vista da, da bioquímica, ela entende, né, as proteínas como polímeros longos de aminoácidos. O que que é isso? Na verdade, toda proteína é formada por aminoácidos, tá? Então, os aminoácidos, eles são as menores unidades de uma proteína, né? Então, a união de vários aminoácidos eu tenho a formação de um polímero, tá? Então, é, meros, né, de unidades e poli de várias unidades, né? Então, várias unidades de aminoácidos, tá? E aí, eles constituem a maior fração além da água na célula, né? Então, a maior fração é proteica, tá? E aí, cada proteína, ela tem uma função diferente, né? Umas têm atividade catalítica, né, que é de acelerar a velocidade de uma reação, né, e funcionam como enzimas. Outras são elementos estruturais, né, da pele, né, por exemplo, a elastina, o colágeno, né, que servem de sustentação, por exemplo, da nossa pele, do nosso músculo. Outras são receptores de sinal, né, que são os hormônios, né, e outras simplesmente são transportadores, tá? Então, por conta delas apresentarem essas variadas funções, elas são consideradas uma das substâncias, né, uma das biomoléculas mais versáteis da natureza, tá? Depois, a gente vem falando sobre os polissacarídeos, né? Nada mais são do que os nossos queridíssimos carboidratos, né? Só que no ponto de vista da bioquímica, né? Eles são chamados de polissacarídeos. Por quê? Porque são polímeros de açúcares simples, né? Ou seja, a união de vários açúcares vai dar um polissacarídeo. Na verdade, a gente chama os carboidratos também de sacarídeos, tá? Então, quando eu junto vários sacarídeos, eu tenho um polissacarídeo, beleza? E aí, como a gente bem já viu, também lá em princípio, né, eles têm como principal função armazenar energia, né? Então, são essenciais, na verdade, são a fonte inicial, né, de energia para o nosso organismo, tá? E eles também constituem também componente de, de sustentação, né, nas células vegetais, formando uma capa rígida, né, na parte externa da célula desses vegetais, que é a parede celular, né? Para eles também tem uma função, além de energética, né, que é uma função essencial para o organismo dos animais, tem a função estrutural em plantas e bactérias, tá? E por último, e não menos importante, né, vem os lipídios, né, que são derivados de hidrocarbonetos e que são insolúveis em água, né? Além de ser também
uma substância essencial para a obtenção de energia, né, pelo seu alto conteúdo energético, os lipídios eles também são componentes estruturais das membranas celulares, né, os chamados lá fosfolipídios, né. Então, em torno da nossa célula, né, na célula animal, a gente tem uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, uma dupla camada de lipídios que é, individualiza cada célula, ou seja, forma uma membrana, tá? Vai ficar claro isso para vocês daqui a pouco quando a gente falar sobre as células, né? Eu vou fazer uma revisão aí sobre biologia celular, tá bom? Além desses quatro, né? Desculpa, desses três que a gente falou sobre eles, eles já são bem conhecidos por vocês. Tem uma quarta biomolécula, né? Que são os ácidos nucleicos, né? Que são polímeros de nucleotídeos, tá? Então, eu junto vários nucleotídeos, eu tenho um ácido nucleico. Há quais os ácidos nucleicos mais conhecidos, né? Tem o DNA e o RNA, tá? E aí que funções eles têm, né? Eles têm a função de armazenar e transmitir a informação genética, né? Tá? E aí o DNA a gente sabe que é essencial para armazenar, né, o nosso genoma, as nossas características, as funções que cada célula vai desempenhar ao longo de uma vida. E o RNA ele é essencial também para transmitir essa informação genética, mas do ponto de vista de síntese de várias substâncias, né? Então, eu tenho o RNA como molde da síntese de algumas proteínas e outros sinalizadores essenciais para a manutenção da vida, tá? E daí, a gente tem aí todas essas macromoléculas responsáveis para a manutenção de um único sistema, que é o nosso metabolismo, tá? E daí, para que o nosso metabolismo ele funcione de forma inteligente, de forma integrada, de forma a criar um equilíbrio, as nossas células elas nunca vão produzir além do que elas de fato necessitam, né? Nunca vão produzir nada que não precisam, nunca vão produzir coisas além do que é extremamente necessário, tá? Então, precisa existir esse equilíbrio aí entre carboidratos, as gorduras, as proteínas, os ácidos nucleicos, tá? E aí cada uma delas só é sintetizada, só é absorvida, né, quando é necessário. E aí uma vez que esse desequilíbrio não acontece, não é gerado, eu tenho aí o início do aparecimento de algumas doenças, que é quando o nosso organismo ele começa a se desequilibrar, o nosso metabolismo começa a funcionar de uma forma diferente para tentar, mais uma vez, gerar um equilíbrio ideal, né? Então, eu posso, por exemplo, citar o diabetes, né? Que é uma doença que acontece pelo desequilíbrio, por exemplo, dos carboidratos, né? Ou seja, as células dos indivíduos não conseguem mais captar os açúcares, né? A glicose, né? Que deveriam, após uma refeição, estar dentro da célula para ser fonte de energia, porém o nosso organismo não tem essa capacidade de interiorizar esses carboidratos. E aí são vários fatores, né? A não produção de glicose, que é o caso, desculpa, a não produção de insulina,
que é o caso do diabetes tipo 1. É quando essa insulina, o indivíduo apresenta resistência a essa ação da insulina por algum motivo, que pode ser uma obesidade, pode ser a redução dos receptores, né, na beirada das células, e também é um fator que influencia, né? Então, quando o açúcar chega lá na célula para ser absorvido, alguma coisa está faltando, alguma coisa está desequilíbrio. Então, ele fica circulando na área externa, né, da célula, e a gente observa esse aumento da glicose, né? Quando a gente vai dosar ela lá no sangue, né? Então, uma vez que dosou no sangue, né, tá acima de 100, né? Porque o ideal é ficar entre 70 e 99, né? Uma vez que já passou de 99, tá aí em 100, cento e pouco, né? É, aí já é importante estar observando o que está acontecendo com esse indivíduo, tá? E para fechar, né, essa parte introdutória, né, falar um pouco da continuidade genética, né, que é feita pelo DNA, que é esse polímero que é formado por vários ácidos nucleicos, tá? E aí o DNA ele é essencial para a continuidade genética, né? Onde ele armazena essa informação hereditária, foi acumulada muitas gerações, né? Fazem da espécie humana ou da espécie que esse DNA é reconhecido, né? Como única, né? Então, nós temos essa constituição que a gente consegue se reconhecer, né, por conta do nosso DNA ser parecido, né, do nosso DNA ser quase idêntico uns dos outros, né. E, na verdade, para a gente identificar que somos da mesma espécie, né, é em torno de 99,5% de, de como é que eu vou falar, igualdade, né? E aí, quando vai fazer lá o teste de DNA, por exemplo, de um pai para reconhecer um filho, né, 99,9. Por quê? Essa diferença de 0,4%, né, ela é uma diferença absurda, né? E pode não parecer, mas né? Que é o que define a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o formato do nosso rosto, as doenças que vamos ter ao longo da vida, as nossas características fisiológicas, né, hormonais e entre outras características que apresentamos, né? Então, cada um tem um código genético que é particular àquele indivíduo, né? Então, por exemplo, se eu comparar meu código genético com o da minha irmã ou dos meus irmãos, ele é quase 100% igual, né? Mas nunca vai ser igual porque o meu código genético, meu DNA é único, né? A não ser que eu tenha um irmão gêmeo ou tenha um clone. Aí sim, aí sim o DNA desses indivíduos é 100% compatível com um do outro, né? É uma cópia, né? Ou é um clone ou é um irmão gêmeo, né? E aí essas características elas ficam mais evidentes quando eu tenho gêmeos que são univitelinos e do mesmo sexo, né? Ou seja, foram gerados na mesma placenta, né? Foram gerados no mesmo ambiente ao longo da gestação. Beleza, gente? Até aqui tá tranquilo? Tá de boa, né? Tá de boinha. Ninguém chorou, ninguém escorreu lágrimas até agora. Espero que ninguém se desespere também, porque, como eu falei,
uma disciplina que muito embora crie medo em vocês, né, principalmente pelo receio que vocês têm de química, né? Química é o terror dos terrores, né? Então, acredito aí que vocês vão entender e vão perder esse medo aí de estudar bioquímica daqui para frente, espero. E aí, e aí eu vou fazer tipo uma, tipo não, vou fazer uma revisão com vocês sobre biologia celular, né? Porque a gente precisa, para a gente poder entender melhor como é que o corpo se organiza, né? A gente precisa entender o funcionamento das nossas células, né? Como é que elas produzem determinadas substâncias, quais são as estruturas que elas têm, né? Então, eu vou expor aqui um slide para a gente entender melhor como é que foi essa evolução aí da, das nossas células. Beleza? Deixa eu só ter somente o necessário aqui aberto, para a gente ficar mais tranquilo. Cadê esse negócio que não abre? Mais um pouquinho, gente. Não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu sair e entrar aqui. Acho que fica mais fácil. Agora foi. Vamos lá. Então, quando a gente pensa em estudar biologia celular, a gente está falando de uma estrutura que é central, nesse conhecimento, que é a própria célula, tá? Então, a célula, ela é a base da organização da vida, né? Ou seja, tudo acontece dentro da célula. Então, tudo que a gente precisa fazer, todas as funções do nosso organismo, nosso metabolismo, tudo está rolando aqui dentro desse compartimento, né? Então, desde eu estar falando, desde eu estar enxergando, desde eu estar sentindo frio, calor, fome, sede, todos os nossos sentidos, todas as nossas necessidades e reações acontecem por conta das nossas células, né? Então, cada célula tem uma função específica
e cada célula ela se manifesta de alguma forma, né? Então é a menor unidade do organismo, né? Cada célula atua de forma autônoma, ou seja, cada célula ela produz um tipo de substância, né, que vai desencadear uma outra reação que vai agir, que vai gerar uma outra reação, e aí daí a gente tem, né, os tecidos, né, e todos os sistemas, né. Então a gente pode falar em sistema cardiovascular, a gente pode falar do sistema digestório, a gente pode falar do sistema ósseo. Então todas essas células elas têm funções e características parecidas, né? Então, por exemplo, a célula do nosso sistema digestivo, né? Que são chamados enterócitos, né? Então elas têm uma função especializada que é o quê? Captar as substâncias, ou seja, as biomoléculas que vêm da nossa dieta, tá? Então, cada célula ela tem uma função especializada, tá? Porém, alguns organismos vivos, eles não se organizam de forma plural, né? Ou seja, né, eles apresentam uma única célula em várias situações, né? Eles são organismos que a gente chama de unicelulares, né? Ou seja, que possuem uma única célula, tá? São as bactérias, são os protozoários, são os fungos, são as leveduras, né? São os vírus, né? Desculpa. Né? E daí a gente vai ver como é que tudo isso começou. Então, quando a gente pensa em estudar a célula, né? Existe uma, o início de tudo, né? E aí onde tudo começou foi nessa teoria celular, né? Foi estudada por Matthias Jacob, né? Onde ele identificou, né, que todos os vegetais são constituídos por células, né? Então essa foi a teoria que ele lançou quando começaram os primeiros estudos sobre células, né? E aí depois veio um outro estudioso que identificou, né, que todos os animais são constituídos por células, né? Então, através dos estudos desses dois camaradas, né, o Matthias Jacob e o Theodor Schwann, foi elaborada a primeira lei da teoria celular, né? E que fala que todos os seres vivos são constituídos por células. Isso é verdade, né? Então, seres humanos, pássaros, peixes, anfíbios, né? Mamíferos, no mundo das plantas, no reino dos micro-organismos, né? Então, todos eles são constituídos por células, tá? A segunda lei dessa teoria, né? Então, foi é, exposta, né, que toda célula se origina de outra célula, ou seja, para a manutenção da vida, né, toda célula se origina de outra célula, ou seja, quando a gente foi gerado, né, através da união dos gametas, né, do nosso pai e da nossa mãe, né, que é a junção do óvulo com o espermatozoide, formou uma célula. E aí depois formou outra, até nos transformarmos nesses indivíduos únicos que somos hoje, né? Mesmo os organismos mais simples, né, eles se originam também de uma outra célula, né, que a gente chama de célula-mãe, né? Já a terceira lei da biologia celular fala assim: a célula é a sede das reações metabólicas do organismo, né? Então a gente havia falado isso no início da aula, né? Que tudo acontece lá na célula,
tudo que a gente precisa, a célula está produzindo, tá? Então, desde biomoléculas a substâncias simples ou das coisas mais elementares possíveis, né? A célula está produzindo, tá? E a quarta lei da biologia celular fala que a célula é a sede da hereditariedade, né? Ou seja, é na célula que eu mantenho as características da minha espécie, tá bom? Então, só lembrando as quatro leis, né? Todos os seres vivos são formados por célula, toda célula se origina de outra célula, a célula é a sede das reações metabólicas do organismo e a célula é a sede da hereditariedade, tá bom? Então, são essas quatro leis da teoria da biologia celular, tá? Lei da teoria, não. As quatro leis da biologia celular. A teoria já foi proposta e essas quatro leis aqui ficaram e estão aí até hoje, tá? Lá já falei disso. Então, como é que são classificados os organismos em relação à célula, né? Então, eles são classificados em dois grandes grupos, né? Tem os acelulares, que são os vírus, né? Que são desprovidos de célula, ou seja, os vírus eles dependem de uma célula hospedeira para sobreviver, né? Então, a gente vê aí o problema atual aí do coronavírus, que virou uma pandemia, né? E é um problema viral, né? Ou seja, a gente está sendo infectado por várias moléculas, né? Várias células de vírus, né? Que dependem de um hospedeiro para se multiplicar. Então, esse conteúdo interno aqui, né? Que a gente chama de RNA viral, ele precisa da nossa célula para multiplicar, né? Então, o desencadeamento da doença acontece a partir de uma única célula que infecta a célula do hospedeiro, se multiplica e vai passando de célula a célula, célula a célula, até gerar uma infecção, tá? Tem os organismos chamados de celulares, ou seja, eles têm uma estrutura bem conhecida e bem peculiar, né? Então, e aí daí os celulares, eles têm duas classificações, né? Tem os procariontes, né, que são organismos geralmente unicelulares, que são as bactérias e as cianobactérias. Então, os procariontes, né, eles são organismos que são desprovidos de núcleo, né? Então, todo o conteúdo genético dele está misturado com todas as organelas, né? Todas as estruturas internas da célula que a gente vai ver daqui a pouco. E os eucariontes, né, são células um pouco mais complexas, né? Tem aí seu núcleo particularizado, ou seja, a informação genética ela fica guardadinha, né, de forma a ser mantida ao longo da vida daquela célula, tá? Então, tenho aí desde organismos unicelulares, que são os protozoários e algumas algas, até organismos pluricelulares, que somos nós, né? Os animais, os vegetais e vários outros seres vivos que possuem várias células. E aí, como é que são formadas as células, né? A célula é formada, a gente pensar, é formada por dois compartimentos, né? Que é o núcleo, que é onde fica a informação genética, onde fica contido todo o nosso DNA, né? Aqui dentro, né? Como células eucariontes, e possui um outro compartimento que é o citoplasma, né? Que é essa parte mais externa que é o núcleo, tá?
e ambos são individualizados ou particularizados dentro de duas membranas. A membrana que fica em volta do núcleo a gente chama de membrana nuclear, e a membrana que fica mais ao externo dessa célula que compartimentaliza uma célula, a gente chama de membrana celular ou membrana plasmática, tá bom? Então vamos falar das estruturas das células, né? Então, de acordo com a estrutura que a gente viu anteriormente, né, das células procariontes e as células eucariontes, temos aí dois esquemas, né, que mostram essas células, né? Aqui eu tenho o núcleo individualizado, né? Então, se eu tenho o núcleo e o DNA individualizado, eu estou falando de uma célula que é do tipo eucarionte, tá? Onde o núcleo é que tem o DNA tudo lá bonitinho, tá bom? Numa célula onde eu não tenho o núcleo individualizado, eu tenho somente a membrana plasmática, a membrana celular, tudo fica misturado, eu chamo aí de célula procarionte, tá? E aí, as células procarióticas ou procariontes, elas não possuem núcleo, como eu falei, né? Então, guarda para a vida isso, tá? Elas são relativamente simples, né? Se comparadas às células eucarióticas ou células eucariontes. E são células que a gente encontra em micro-organismos ou organismos unicelulares, né? Como as bactérias, tá? E elas são formadas por uma única célula, né? Então tem aqui o DNA, o ribossomo, o citoplasma, tudo juntão aí, tá? Já as células eucarióticas ou eucariontes, elas já têm um núcleo mais individualizado, né? Eu tenho aqui o núcleo sendo protegido com as informações genéticas aí dessa célula, uma porção de organela, né? Que são essas estruturas que ficam no nosso citoplasma, né? Cada uma vai desempenhar uma função, tá? E daí eu tenho também, dentro das células eucarióticas, né? Que são as nossas células de... E aí, para vocês gravarem, não ficarem confusos, toda vez que falar de células eucarióticas, vocês lembram de vocês, né? Eu, né? São eucarióticos, né? Então, são as minhas células, né? As células que compõem o meu organismo, tá? Então, para vocês não esquecerem dessa diferença, né? Então, grava por essa parte aqui, eu. Então, eucarióticos, né? Então, são as minhas células. Então, eu sou um organismo que é formado por células eucarióticas. O que é diferente das nossas são as outras células que são as procarióticas ou procariontes, tá? Oxi. Aqui eu já mostrei, né, um pouco da estrutura da nossa célula, né? Então, o núcleo aqui, né? Aqui algumas organelas, né, como o aparelho de Golgi, né, ou complexo de Golgi, tem a membrana plasmática da parte externa, a gente tem um centríolo que juntam duas membranas, né? Tem a mitocôndria, tem a cromatina, tem nucleolo, carioteca, né? Megatoplasma, ribossomo, lisossomo. Então, a gente vai falar sobre todas essas organelas uma por uma, tá? Então, as células eucariontes, né, que são as nossas células, né, dos seres mais complexos,
se assemelham em várias características morfológicas com a estrutura, né? Tanto da membrana plasmática, né, quanto das organelas, tá? E apresentam também mecanismos bastante semelhantes, tá? E aí a gente vai ver algumas diferenças, né? Então, quando a gente pensa na célula animal e na célula vegetal, a célula vegetal, ela tem algumas organelas, né, ou algumas estruturas que são particulares ou são características da célula vegetal. Por exemplo, a célula vegetal ela possui parede celular, que é o quê? Que é um compartimento externo à membrana que individualiza ainda mais essa célula, né? E aí a gente vai ver mais à frente como é que essa parede, o que que essa parede celular tem tão especial que faz com que as nossas células elas sejam diferentes, né? Além disso, tem os vacúolos, né? Tem os plastídeos e a capacidade de realizar a fotossíntese, né? Então, são as principais características da célula vegetal aí, diferenciadas das animais. Então, a gente começa aí pela membrana celular, né? Que é, como eu falei, uma bicamada, ou seja, duas camadas de fosfolipídios. Eu tenho aqui, ó, um fosfolipídio aqui, fosfolipídio aqui, tá? Então tem essa bolinha para fora, bolinha para dentro, tá? Então essa bicamada de fosfolipídio é que forma a nossa membrana celular, tá? E aqui que a gente tem na nossa membrana celular, né? A gente tem exposição de vários receptores, né? De transportadores intermembranos, né? Tem sinalizadores, tem proteína periférica, né? Tem o, a divisão, né, interna de sinalização de dentro para a célula para fora da célula, ao contrário também de fora da célula para dentro da célula. Então, toda vez que eu tenho uma sinalização, essa membrana ela muda a sua característica, né? E aí ela ou impede a entrada de substâncias ou ela facilita a entrada de substâncias. E ao contrário também é a mesma coisa. Quando eu tenho uma sinalização aqui, eu impeço a saída de uma substância ou eu libero a saída de uma substância, tá? Então, todas essas são sinalizações que são feitas através dessas estruturas que formam a nossa membrana celular, tá bom? É, e como eu falei, é, as moléculas lipídicas, né, elas são os maiores constituintes das nossas membranas, ou das membranas das células animais, né? E o restante é constituído por proteínas, tá? Além disso, eu tenho uma parte, né, que além de ser formado por lipídios, né, que são essas bolinhas pequenininhas aqui para fora e para dentro, né, que é a bicamada lipídica, e, e essas estruturas aqui que são proteicas, né, essas bolinhas roxas, né, que são as nossas proteínas, a gente também tem um composto que a gente chama de glicocálides, né? E são essas estruturas formadas por polissacarídeos ou oligosacarídeos, ou se a gente falar da maneira mais simples, por carboidratos, né? E agem na nossa membrana, né? É, fazendo uma barreira de proteção, né, contra agentes químicos e físicos, ou reconhecendo algumas células dentro de um meio, tá? E além disso, elas retêm algumas substâncias que são essenciais, né?
Ou seja, ela meio que sequestra essas substâncias para no momento oportuno, né, quando precisar, a célula absorver. Já os organismos que apresentam parede celular, né, que é um envoltório externo à membrana, né, a gente dá para ver aqui, ó, aqui é a membrana celular, que é redondinha, e por fora tem a parede celular, né, que é uma camada de celulose e lignina, né? E aí tem várias estruturas, né, que podem ser formadas, né? Tem celulose, lignina, tuberalina, nos fungos tem a quitinas e outros grupos de celulose, né? Celulose sílica, tá? Então tem várias formas de formar uma parede celular, tá? E por que essa parede celular? Isso tá falando aqui alguma coisa. Essa parede celular ela é tão importante, né? Essa parede celular ela é essencial para manter a água ou reter a água no interior da célula, né? Evitando com que esses seres eles tenham uma perda muito grande, um extravasamento de água muito grande para o meio externo, né? Então, se a água é essencial para os vegetais, eles não podem ficar perdendo água, né? O tempo todo, de qualquer maneira. Então, essa parede celular ela tem o objetivo, né, de aumentar a seletividade à água, né? Ou seja, a água vai entrar quando essa célula necessitar de água e ela só vai sair quando essa água não for extremamente necessária, tá bom? Então, aqui na célula vegetal, a gente já consegue observar algumas estruturas interessantes a gente não vê na célula animal, né? Então aqui a gente tem os cloroplastos, né? Que é onde acontece o armazenamento da clorofila e onde acontece a fotossíntese. Aqui eu tenho os vacúolos, né? Que são estruturas que armazenam água, minerais e alguns ácidos, né? Dentro da célula, né? Então, algumas dessas estruturas a gente observa muito nas células vegetais, né? Então, tem os nucleotídeos, os cloroplastos e a parede celular, né? Então, são as três estruturas mais diferentes que a gente encontra nas células vegetais, tá? Comparadas a animal. Além disso, né, algumas células, né, possuem na sua parte mais externa, ou seja, né, na sua membrana celular, um filamento, né, que faz com que essa célula ela ganhe uma área de uma superfície de contato maior, né? Ou seja, esse filamento que essa célula ela possui, a gente chama de microvilosidade, ou microvilos, né? E aí elas são, como fala aí, essas projeções que aumentam a superfície celular, né, em volta da membrana plasmática. E aí elas possuem esses filamentos justamente para captar as substâncias que estão no meio extracelular ou fora da célula para dentro da célula. E aí a gente possui muito dessas microvilosidades no nosso intestino, né? Se a gente precisa de absorver, então a gente precisa de aumentar a superfície de contato. Então, uma vez que uma substância cai aqui nesse meiozinho, ela é facilmente absorvida para a parte de dentro da célula, né? Então, ou se ela não é absorvida, ela fica aqui, ó, aguardando ser absorvida, quietinha e aprisionada ali no meio desses filamentos, tá? Isso facilita a absorção. Além dessa
dessa estrutura que facilita a absorção, a gente tem também uma outra estrutura que a gente chama de desmossomos, né? Que são, são estruturas que aproximam uma célula da outra, ou seja, formam uma rede de união entre as células vizinhas, né? Que formam uma densa camada de células, né? Então, quando eu formo essa ponte, né, entre uma célula e outra, né? Então, ela é formada principalmente por proteínas, né, que fazem esse ancoramento, né, faz essa união entre, entre as variadas estruturas celulares, né? Então, no nosso intestino, a gente tem esses desmossomos, né, nas células do intestino, né, que é para formar essa grande parede, né, intestinal. E aí a gente vê isso em várias outras células, né? Células de feixe muscular, né? Que é formada basicamente por actina e miosina, né? Então a gente consegue observar isso bastante nitidamente nessas estruturas. E aí a gente vai para o citoplasma, né? Quando a gente entra no citoplasma, né? Citoplasma é essa maior parte, essa maior fração da célula, né? É basicamente aquosa, né? O líquido em suspensão chamado de hialoplasma, né? Que é essa parte líquida da célula, né? Então, grande parte das reações do nosso da nossa célula acontece nesse líquido, né? Que é formado basicamente por água e moléculas de proteína, tá? Que é a região mais extensa aí da nossa célula. Outra estrutura bem importante, né, são os ribossomos, né? Então, o que que os ribossomos eles têm por função principal? Os ribossomos, eles são importantes, né, essenciais na síntese proteica, né? Ou seja, é no ribossomo, né, que é essa estrutura que parece, sei lá, um pogobol, parece sei lá, não sei nem o que parece aqui, não dá nem para falar. Parece um boneco de neve, né? Aqueles bonecos que o pessoal faz lá nos Estados Unidos, né? Na Europa, quando está nevando muito, né? É uma bolinha embaixo, uma bolinha em cima, né? É aqui que acontece a síntese proteica. A gente vai ver mais lá na frente quando eu falar disso. É, e aí, quando esses, esses ribossomos eles estão em grandes números, né? Eles podem ser chamados de polirribossomos ou polissomos também, tá? E aí eles são estruturas constituídas basicamente por RNA e proteínas, tá? Então ele se liga ao RNA, né? E se associa formando uma fita de RNA que unem e juntam vários aminoácidos, né? Então, como é ali que acontece a síntese da proteína, o ribossomo ele meio que é o chefe, ele fala assim, ó, tem que juntar aqui esse aminoácido, esse, até formar uma grande estrutura de união de vários aminoácidos que vão gerar uma proteína, tá bom? Tá tranquilo até aí, gente? Tá de boa? Beleza. Aí a gente pode continuar. E aí eu tenho uma outra estruturinha que é chamada de retículo endoplasmático, né? O que esse retículo endoplasmático tem? Na verdade, o retículo endoplasmático ele é uma trama, ele é uma malha de comunicação interna da célula, né? Como se eu estivesse cortando um caminho ou fazendo um caminho que só uma substância, ou só as substâncias mais essenciais fazem, né? Ou
uma substância que tem uma necessidade maior. Eu costumo falar que o retículo endoplasmático é tipo a área VIP da célula, né? Só passa ali o que é mais importante, e a célula determina que passe por ali, corte um caminho também, né? Então, eu falo que é a área VIP, né? E só algumas moléculas, só algumas substâncias têm a capacidade de passar pelo retículo endoplasmático. O que não está sendo essencial vai pelo cortisol mesmo, vai lá pelo meio do povo, vai lá pelo meio da multidão e se vira lá fora, tá? E aí dentro desse retículo, né, várias substâncias elas são carregadas de um ponto para outro, né, dependendo dessa necessidade, como eu falei, tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu tenho uma substância que precisa ser transportada de um lugar para o outro, vai lá para o retículo endoplasmático, tá? E aí eu tenho dois tipos de retículo endoplasmático. Eu tenho retículo endoplasmático liso e eu tenho retículo endoplasmático rugoso, né? Que é o retículo endoplasmático rugoso, né? É o que apresenta na sua estrutura, né? Então, é a parte interna e que é a parte mais externa. O retículo endoplasmático rugoso é o retículo endoplasmático onde está acontecendo a síntese proteica, né? Ou seja, ele é lotado de, de ribossomos, né? Então, se as proteínas elas são tão essenciais assim, elas precisam passar pelo retículo endoplasmático. E quando ela está lotada de ribossomo, a gente chama esse retículo endoplasmático de retículo endoplasmático rugoso, tá? E aí a gente encontra muito desse retículo endoplasmático rugoso em algumas células características, né, que são produtoras de substâncias, né? Por exemplo, nas células do nosso pâncreas, das nossas células do nosso fígado, né, que são importantes células secretoras de enzima, né, é, de hormônios, né? Então, elas são cheias desse retículo endoplasmático, né? Então, percebem que cada célula ela se manifesta de alguma forma e tem uma característica que é particular à função daquela célula, né? Então, uma célula tem mais disso, por quê? Porque ela precisa produzir mais daquela substância, né? Então, no caso aqui do retículo endoplasmático rugoso, as células do pâncreas, elas são campeãs em ter retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Elas precisam produzir proteínas, né? Que vão chegar ao seu tecido-alvo, né, para cumprir com a sua função, tá bom? E tem o liso, né, retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos, e a sua principal função é desintoxicar o nosso organismo, né? Ou seja, então a gente tem muito deles aonde? Nas nossas células hepáticas, né? Então, eu coloquei o exemplo aí do álcool, né? Então, o álcool ele entra no retículo endoplasmático liso, né? E ele fica ali retido, né? Até para não ser tóxico para toda a célula, né? E aí ele fica retido nessa região até ele ser metabolizado, né? Ou também substâncias estranhas que o nosso organismo quer esconder das demais estruturas das células, ele coloca ali dentro, né? Então, daí a gente transforma essa área VIP, que é quando as substâncias mais importantes elas ficam para uma área de quarentena, né? Onde também é, algumas células também, algumas substâncias nem tão boas, elas ficam guardadas, né? Então, pode ser uma ou outra, né?
Ou eu posso guardar moléculas importantes, que quando a gente chama de área VIP, ou quando a gente pode chamar de, sei lá, penitenciária ou quarentena, quando eu tenho ali guardado algumas substâncias que não são boas para o nosso organismo, né? Então, sei lá, vamos pensar em molécula boa. Por exemplo, a ATP, né? As células musculares, elas precisam muito de ATP disponível, então elas vão guardar essa substância ali no retículo endoplasmático liso. Ah, eu não, eu tenho, na noite passada eu, sei lá, enchi a cara de álcool, né? Tomei todos. Então ele vai pegar lá, vai sequestrar esse álcool e vai metabolizar lá no momento certo e oportuno, tá bom? Então, nada mais é do que isso aqui, né? Então, eu tenho o núcleo aqui e eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, né? Onde eu tenho meio que esse labirinto, né? Para individualizar as substâncias que precisam ser transportadas, né? Aqui é um corte celular, né? Só que ele é tridimensional, ele parece uma... Se a gente fosse pensar no retículo endoplasmático, ele é como se fosse um repolho, tá? E na parte de dentro está o núcleo, né, que é o miolinho. Na parte mais externa, envolvendo toda essa estrutura tridimensional, né, o retículo endoplasmático. Então, pensa na estrutura de um repolho, tá? Então, onde tem ribossomo é o retículo endoplasmático rugoso, onde eu tenho o retículo endoplasmático liso, tá? Aparelho ou complexo de Golgi, né? É, essa estrutura ela é encontrada em quase todas as células eucarióticas, né? E elas têm a função mais importante, né, que é de fazer o processamento das proteínas, né? E sua distribuição entre várias vesículas, ou seja, ele é o encarregado, né? Ele separa todas as substâncias que vão ou sair da célula ou separa elas num determinado local, né? E se une a elas para que elas fiquem ali quietinhas, aguardando elas serem utilizadas, né? Então, o complexo de Golgi é meio que um, um local onde é feita uma triagem, né, das substâncias, né? Ele pega uma substância aqui, ó, fica aqui, que daqui a pouco você vai ser usado. Ó, não, junta aqui que você vai ser usada nesse determinado momento. Ó, vai para lá e lá você vai ser importante, tá? Então é ali no complexo de Golgi, né, no aparelho, né, que eu junto várias substâncias para cumprir com uma função, ou eu estou enviando uma substância para uma outra região da célula onde ela vai ser importante, tá? Então, ela funciona como se fosse um sistema central da célula, né? E atua como local de armazenamento, transformação ou empacotamento, quando uma substância ela precisa ser despachada, né, e ela não tem um envoltório adequado, ou envia uma remessa de substâncias para a célula, tá? E é no complexo de Golgi que é também formado os lisossomos, né? Que a gente vai ver nos próximos slides aí, tá? Então, o que que são esses lisossomos? São essas pequenas vesículas, né? São essas bolinhas aqui, né? Que carregam dentro de si substâncias que não podem ficar livres ou soltas, né? Então, ele engloba essas substâncias dentro de uma vesículazinha, né?
E, por exemplo, as enzimas digestivas, elas ficam dentro desses lisossomos, né? Porque elas não podem ficar soltas, porque senão elas alterariam o funcionamento das nossas células, tá? E aí, esses lisossomos, eles são frutos das substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático, né, rugoso, né, lá nos ribossomos, né, que produziram essas proteínas que têm função de enzimas, foram unidas e colocadas juntas no complexo de Golgi, onde foi feita essas pequenas vesículas, né? Essas pequenas esferas, né? E retém essas substâncias, né? E aí o complexo de Golgi, ele vai fazer assim, ó, fica aqui porque eu estou empacotando e vou mandar vocês para o seu endereço certinho daqui a pouco, né? E aí ele o aparelho de Golgi faz isso, né? Produz esses lisossomos, tá? E aí, dentro do próprio lisossomos, né? Na verdade, os lisossomos é que são responsáveis por fazer essa digestão celular, né? Ou seja, libera essas enzimas para quebrar carboidrato, para quebrar proteína, para quebrar lipídio, né? Então a digestão ela acontece nas células, né? Ela acontece com a liberação desses lisossomos, né? Que pode ser por englobamento, né? Por endocitose, né? Onde forma-se um vácuo alimentar, ou eu só simplesmente libero no meio extracelular a, essas substâncias, tá? Então eu tenho três funções desempenhadas pelos lisossomos, né? Heterofagocitose. É errado. Não, é heterofágica mesmo. Heterofágica, autofágica e autólise, né? Então, tenho a função heterofágica, né? Substâncias entram nas células e são digeridas pelos lisossomos, né? Que é a fagocitose e a pinocitose, né? Então, substâncias elas entraram, elas vão ser quebradas. Então, tem a função autofágica, né? Que é quando eles digerem estruturas da própria célula, ou seja, organelas que perderam a função, é, mas que substâncias que precisam ser quebradas dentro da célula por algum motivo, ou, ou são digeridas no caso da desnutrição celular, ou seja, quando eu não tenho substrato suficiente vindo da parte externa da célula, né, ou seja, da dieta, a nossa célula começa a quebrar substâncias da sua própria estrutura, né? Que é o caso da subnutrição celular, né? Quando a gente não recebe da dieta, e aí a célula ela arruma um jeito de obter essas substâncias, tá? E eu tenho a autólise, né? Que é quando esses lisossomos rompem e matam uma célula para soltar o seu conteúdo no meio extracelular. É o que acontece em várias doenças, né? Isso, né? Então, o próprio própria contaminação do coronavírus acontece isso, né? Com o objetivo do nosso organismo deter a disseminação do vírus, ela se rompe com o objetivo de eliminar esses vírus, né? Ou ela pode acontecer por uma reação gerada até pelo próprio vírus mesmo, né? Que modifica o funcionamento dessa célula e ela entra em autólise, né? Ela se mata, né? Vira uma célula suicida.
também tem os peroxissomos, né, que são é, bolsas, né, que também carregam alguns tipos de enzimas, e outras carregam outros tipos de substância, né, enzimas que têm a capacidade de modificar a estrutura de- dessas substâncias, né? Então, dentro dos peroxissomos, né, é, eu vou falar primeiro da diferença, né, dos peroxissomos dos lisossomos, né? Então, os peroxissomos, eles se diferem basicamente pelo tipo de enzimas que eles carregam, né? As enzimas que normalmente são carregadas nos peroxissomos, né, são as enzimas responsáveis pela quebra e degradação de ácidos graxos, né, ou enzimas que convertem outras substâncias, né, como é o caso da água oxigenada, né, e converte o peróxido de hidrogênio, né, que é conhecido como oxigenada, em água e oxigênio. E para fechar, falar das mitocôndrias, tá? E elas têm um papel essencial, né, no metabolismo energético da nossa célula, tá? Então, ela é formada por algumas estruturinhas, né? Ela é formada pela intermembrana, né, que é a membrana que liga a, a parte externa com as cristas mitocondriais, né, que é essa membranazinha aqui, ó, que é a parte mais interna, que são as cristas mitocondriais, e tem a membrana celular, né, da mitocôndria, né? Antigamente acreditava-se que as mitocôndrias, né, eram bactérias dentro da nossa célula, né? Mas observaram que elas desempenham um papel funcional bem importante, né, dentro do metabolismo energético. É dentro da mitocôndria que acontecem a formação de ATP, a formação de tudo que é energia para a nossa célula, né? Então, são essas organelas que funcionam e aceleram esses processos energéticos, né? Então, algumas células têm mais mitocôndria do que outras, né? Então, se a gente for pensar numa célula que tem muita mitocôndria, a gente pode falar o tecido muscular. O tecido muscular ela precisa de ter muita mitocôndria, por quê? Porque é onde que acontecem as reações de movimento, de cinética, né? De peristalse, né? Então, a gente tem as células musculares, né, que são responsáveis para a gente estar andando, né? Para eu estar falando aqui agora com vocês através do meu gestual, do movimento da minha boca, né? Então, toda vez que a gente está se movimentando, está acontecendo um gasto de energia. Então, para gerar essa energia, eu preciso de quem? Mitocôndria, tá? Então, é lá que acontece todas as reações que vão gerar energia para as nossas células. Beleza, galera? Tranquilo? Então, aqui tem melhor mostrando essa imagem para vocês, né? Então, tem a membrana externa da mitocôndria, tem espaço intermembranar e tem a crista mitocondrial, que é essa parte mais interna, né? A matriz mitocondrial. A crista é essa parte onduladinha aqui, fica essas reentrâncias, e aqui a membrana interna, né, que divide a matriz mitocondrial do espaço intermembranar, que é o espaço onde ficam as duas membranas aqui, tá bom? Então é isso. Acho que alguém saiu, gente. Ou
Ou caiu sem querer? Não sei o que aconteceu. Alguma pergunta até aí? Alguém quer perguntar, quer esclarecer alguma coisa que não entendeu muito ou quer fazer alguma colocação sobre alguma curiosidade, alguma coisa que já tinha visto anteriormente? Então, de boa, nossa, né? Gente, esse negócio é um problema hoje. Professor, Oi, o senhor vai colocar esses slides na plataforma? vou colocar todos lá. Tá bom. Então, tá? É, então, essa disciplina, ela não é muito grande, né? Como eu falei para vocês, a tendência é que a gente acabe ela e termine virando o mês de novembro, tá? Então, vocês devem estar terminando ela na primeira semaninha de dezembro, a gente está acabando ela. É uma matéria relativamente curta, mas não menos importante. Deu para dar uma clareada no que vocês já tinham visto de célula durante o período de escola, né, de ensino básico, porque assim, é importante a gente conhecer essas estruturas até para a continuidade da explicação que eu tenho para trabalhar com vocês, né? E aí não dá para te falar de opção de coisa complexa e o básico vocês não dominam, né? Acho que deu para uma ideia. E aí só vou fazer uma complementação aqui dos slides, ficaram faltando os slides falando sobre a célula vegetal, tá? É só para vocês não ficarem com essa viagem aí na cabeça de vocês quando a gente fala de célula vegetal, parece que é uma coisa de outro mundo, né? Então, como eu falei anteriormente, a célula vegetal é muito parecida com a animal, né? Só que ela tem umas organelas que são diferentes, né? Que são a parede celular e os cloroplastos, tá? Elas também são revertidas pela membrana plasmática, que é encontrada também na célula animal. Só que ela tem essas duas camadas aí. Tem a parede celular e a membrana celular, tá? Aqui eu já tinha mostrado para vocês, né, nos slides anteriores, né? Então, esses quadradinhos aqui são a parede celular. Aqui em verde são os cloroplastos, né? Que tem guardados aí a clorofila, né? Onde é realizada a fotossíntese. E aqui são os vacúolos, né? Que é onde é guardada a água, o líquido e algumas substâncias essenciais para essa célula. Quando a gente vê no microscópio, a gente vê a célula vegetal exatamente desse jeito, né? Então, dá para observar, né, que as células elas são bem
compactadas, né? Elas têm uma distribuição muito próximas uma da outra, né? Como se fosse um Tetris, né? Como se fosse um Lego, né? Onde eu tenho vários blocos formados um sobre o outro. E daí, isso dá à planta ou dá para esse vegetal essa estrutura bem rígida que algumas plantas têm, né? De formar caule, né? De formar tronco, de formar casca, né? Formar semente, né? Então, a gente observa que são estruturas extremamente rígidas, né? Então, se a gente pensa numa abóbora, ela tem aquela rigidez ali externa da casca, né? Se a gente pensa na semente da abóbora, aquela rigidez ali, né? Se pensa num tronco ou numa casca de árvore, né? Aquela rigidez que é formada justamente por esses espaços estarem sempre muito unidos, sempre muito próximos, né? Quando a gente pensa na célula animal, né, que é a nossa célula, né, quando a gente pega e tateia assim a nossa pele, né, e nosso músculo, ele é molinho, né? Porque entre uma célula e outra, eu tenho líquido, né, entre uma célula e outra, porque as nossas células elas têm uma quantidade de líquido, mas não tem uma organela específica responsável por armazenar esse líquido totalmente, né? Então ela fica dentro dos espaços entre as células, né? Que formam esse espaço intercelular. Então a nossa a nossa organização, né, celular, ela é um pouco mais maleável que das plantas, né? As plantas elas já ficam com a água dentro da célula, o máximo que ela pode, né? Porque ela precisa de água sempre, né? E aí ela forma essa estrutura rígida justamente para proteger da saída de água e da agressão frente a qualquer tipo de substância ou algo externo que não vai fazer algo de bom para a planta, né? Essa parede celular, ela também é chamada de parede celulósica, né? Porque ela é formada por várias unidades de celulose, tá? E aí, como eu falei, a função dessa parede celular ou celulose, ela tem como papel essencial reduzir a perda de água e promover rigidez às células, tá? Os vacúolos, né? Que são essas vesículas, né? E ter esse formato arredondado, né? Então, elas são estruturas, né, que armazenam líquido, né, chamado de suco celular, né? E esse suco celular ele é constituído principalmente por água e íons inorgânicos, né? E daí, através desses vacúolos, né, que são esses acúmulos de líquido e íons, é que a gente consegue perceber nos vegetais esse sabor diferenciado que cada um tem, né? Então, de acordo com a característica de composição desses vacúolos, né, de íons, de substâncias, né, de ácidos, de, de minerais, né, de vitaminas, né, é que a gente consegue sentir o gosto diferenciado que um vegetal tem do outro, né? Que é quando a gente rompe, né, através da mastigação, essas estruturas celulares aí, a gente sente, né? Poxa, a gente sabe que uma laranja é uma laranja porque ela é ácida, levemente adocicada, né? E tem um sabor característico de laranja, né? E é o que dá esse sabor único, né? O fruto são esses vacúolos, né? E dependendo da composição desses vacúolos aí, a gente tem um sabor também diferenciado, né? E aí, do ponto de vista de nutrição, é isso, né? Mas para a planta, ele tem um papel essencial para armazenar essas substâncias importantes, tá? E eu tenho diferentes tamanhos de vacúolos, né? É, Eu tenho vacúolos nas células vegetais
pequenos e em grande número nas células mais jovens. Ou seja, se a gente fizer uma comparação aqui, por exemplo, de um fruto verde, um fruto maduro, a gente consegue entender isso, né? Então, as células mais jovens, elas têm vacúolos pequenos, né, em grande número. Ou seja, a gente quando consome ou quando come um vegetal verde, a gente quase não sente o gosto característico daquele vegetal do ponto de vista aquoso, né? Então, sei lá, uma laranja verde, ela tem um gosto totalmente diferente da laranja mais madura, né? A laranja verde tem um pouco menos de suco que a laranja já mais madura. Por quê? Porque na laranja madura, ou no vegetal mais maduro, ele tende a ter mais suco, né? Esse suco celular em maior quantidade, né? E aí esses vacúolos eles tendem a se juntar, formar um grande vacúolo, né? Cheio de líquido, né? Então daí a gente tem aí para a célula um papel funcional, né, de armazenar glicose, óleos e vitaminas, hormônios e minerais e fazer osmorregulação, tá? Então aqui tem essa imagem que mostra exatamente isso, né? Na formação do vacúolo na célula vegetal adulta, né? Então na célula mais jovem, eu tenho aqui uns vacúolos, né, pequenos, né, que com a medida do passar do tempo eles vão aumentando de tamanho e número, e aí a chegar ao ponto deles formarem um grande vacúolo onde eu tenho muito líquido, né? Então, a célula começa a virar só líquido mesmo, né? Que é o que acontece com os nossos alimentos, né? Eles ficam tão líquidos que chega um momento que eles rompem, né? E esse líquido ele começa a extravasar e o alimento começa a murchar, né? Fica com água por fora. Então vamos pensar também num tomate aí, né? Um tomate verdinho. Tá rígido, tá verde. Foi maturando, ele vai ficando mais macio, mais aquoso, até chegar a um ponto dele estar tão cheio de água que ele rompe, né? E começa a murchar, tá bom? E esse é o processo de maturação e do ciclo, né? De vida útil do alimento ou do fruto. E tem os plásticos, né? Então, os plásticos, eles não só armazenam clorofila, né? São substâncias responsáveis por armazenar substâncias ou conter pigmentos. Então, tem plásticos dos mais variados tipos possíveis, né? O mais importante para a célula vegetal são esses aí, que são os cloroplastos, né? Que armazenam um pigmento chamado clorofila, que são responsáveis pela fotossíntese, tá? Que é um processo onde a planta ela produz seu próprio alimento, né? Então, como eu falei, a gente tem aí dois tipos de cloroplastos, né? Tem os cloroplastos, desculpa, cloroplastos não, plastos incolores, né? Que são chamados de leucoplastos, né? Então, os leucoplastos, eles armazenam as, as macromoléculas, ou seja, eles armazenam somente carboidrato, proteína e lipídio, né? Então, eles são incolores, né? Então, os que carregam ou que armazenam carboidrato, né, são chamados de amiloplastos, né? Ou seja, armazenam o amido, né? Que é um carboidrato. Os proteoplastos, né? Eles armazenam proteínas. E os oleoplastos, eles armazenam óleos, né? Então dá para observar bem, gente, que do ponto de vista nutricional, né, alguns alimentos eles vão ter mais leucoplastos que outros, dependendo da sua composição. Conseguem perceber isso, né? Então, os alimentos ricos em amido, né, eles vão ter muito amiloplasto, né? Os alimentos de origem vegetal que têm uma quantidade boa de proteína, eles vão ter muito que proteoplastos. E os alimentos mais oleosos, eles vão ter bastante oleoplasto, né? Que é onde
fica guardado, né, e armazenado essas substâncias. E aí, uma outra característica que a gente observa também nos vegetais é que eles têm coloração diferente, né? E aí eles têm plastos coloridos, né? Ou plastos pigmentados, né? Que a gente chama de cromoplastos, né? Que atuam como protetores, né? Boa parte deles são ou produzem substâncias responsáveis pela manutenção da vida do vegetal, né? No caso da... Na verdade, todos eles produzem substâncias essenciais para a proteção, né? Porque se não tivesse energia, a célula vegetal ia morrer, né? Então, eu coloquei aqui em verde, né, os cloroplastos, que a gente já falou deles, né, que são os responsáveis pela fotossíntese e guardam um pigmento verdinho, né? Mas também tem os chamados eritoplastos, né, que contêm o licopeno, o beta-caroteno, os carotenoides, né, se a gente for falar assim de uma maneira geral, né? Então tem o beta, o alfa-caroteno, a triptoxantina, tá? Que são carotenoides, né? Então a gente vê eles com uma coloração amarelo alaranjado, né? Ou avermelhados também, né? Que é o caso do licopeno, tá? E as beta-cianinas, né? Que são os pigmentos de coloração azul arroxeada, né? Que a gente encontra nos frutos, nas frutas azuladas, né? Tipo mirtilo, uvas, jamelão, né? Própria beterraba, tá? E eu tenho os xantoplastos, né? Que guardam a xantofila, né? Ou também pigmentos amarelo também dos carotenoides também. A gente tem ocorrência aí no mamão e na cenoura, tá? Então, de um lado, eu tenho os incolores, que são chamados de leucoplastos, que armazenam as macromoléculas, e tem os cromoplastos, né? Cromo de coloração, de cores, né? De múltiplas colorações, né? Então, tem vários pigmentos que são essenciais para manutenção e proteção da célula, tá? E aí, só para reforçar, né? O, uma imagem que mostra aqui, por exemplo, uma folha, né, que tem uma coloração extremamente verde, né? Olha a quantidade de cloroplasto que ela tem, né? Então, uma folha, um vegetal folhoso, ou uma hortaliça, né, ela tem, em sua maior parte, cloro, cloroplasto, né, que armazena clorofila, tá? Ela vai ter uma pulsão, né, dessas estruturas que vão deixar ela com essa coloração verdinha, né? E a mesma coisa acontece com os outros cromoplastos, né? Se é uma estrutura celular que tem uma coloração, por exemplo, roxa, ou amarelo, ou laranja, né? Ela vai ter em sua maior parte esses plásticos, né, que armazenam esse pigmento, tá bom? Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma foto que foi tirada, se eu não me engano, foi de uma cebola, né? Então eu tenho aqui, ó, uma quantidade boa, né, de cloroplasto, né? Porém, eu tenho aqui um vacúolo grande aqui, vacúolo não, uma parte aqui que tem mais branquiçada, né, que são os plásticos incolores, né? Então eu tenho aqui outras substâncias sendo armazenadas, carboidrato, lipídio, proteína, nessas estruturas, além de ter os vacúolos, né, que estão armazenando o líquido, né, presente nessas células, né? Então aqui dá para ver a estrutura bem individualizada dessa célula aqui, ó, a parede celular aqui, outra parede celular aqui, né?
E aí elas vão se juntando, formando essa estrutura rígida, que é a célula vegetal. Beleza, gente? Tranquilo? A gente fecha a nossa aulinha aqui por hoje, né? E aí deu pra gente avançar bastante. A gente falou de bastante coisa hoje. Ficou confuso para vocês? Ficou muita coisa? Pode revisar, a gente pode tirar a dúvida agora. Se vocês